presença desse Deus tão bom, que nos ofertou esse amor. Que amor é esse? É o amor do Senhor, manifestado naquela cruz, na triste cruz do Calvário. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14, vamos ler apenas a parte A do versículo e vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós em sua santa palavra nessa noite. Bom estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 14, parte A, a palavra do Senhor que diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Repito, Mateus capítulo 5, verso 14, parte A, vós sois a luz do mundo. Vamos orar? Senhor, aqui estamos em Tua casa, em Tua presença. Nós que temos o nosso coração completamente voltado para Ti nesta hora, que temos já partilhado, Senhor, a adoração ao Teu santo nome, já temos recebido perdão pelos nossos pecados, já temos, Senhor, contribuído em Tua casa, enfim, aqui estamos nós para recebermos a Tua palavra. E nós Te pedimos, Senhor, fala-nos ao coração, manifesta a Tua bênção, Senhor, em nossa vida e dá-nos a compreensão daquilo que precisamos compreender. Assim, nós oramos depositando toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Senhor, não nos guiando por vistas, mas confiantes naquilo que o Senhor faz e fará. Eis a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, no sermão passado nós abordamos exatamente esse texto e hoje nós continuaremos abordando. Nós vimos que aqui encontramos uma das mais reveladoras, extraordinárias e desafiadoras declarações que falaram acerca da igreja e que envolvem também a própria declaração do Senhor Jesus. Nós compreendemos no sermão passado que o mundo, embora esteja em densas trevas, não se compreende assim. Na realidade, o mundo se entende iluminado pelo conhecimento advindo da razão humana. E hoje nós queremos dar continuidade a essas reflexões que podemos extrair dessa assertiva do Senhor Jesus, e queremos fazê-lo a partir da pergunta que deu título à nossa mensagem. Somente a igreja pode ser a luz do mundo? Por mais difícil que seja para o mundo aceitar, o que Jesus está dizendo é exatamente isto. Não há luz alguma no mundo a parte da luz provida pela igreja e pela fé cristã. Jesus não estava exagerando, não. Jesus estava se reportando não somente à sua época, mas todas as épocas posteriores, chegando até nós. E o fato é que nem toda a filosofia especulativa dos antigos profetas, melhor, dos antigos filósofos gregos, da era dourada de Sócrates, Platão e Aristóteles, que tanto influenciaram o pensamento romano, foram capazes de alterar o pensamento de Jesus Cristo. Ele disse: vós, e somente vós, sois a luz do mundo. Nem o modo estoico de viver de Sêneca, que foi um filósofo romano contemporâneo de Jesus, que em seus ensinamentos, ele como estoico dizia: tenha uma boa vida focando apenas naquilo que é possível controlar. Não se preocupe demais. Deixe de sofrer por aquilo que não está sob o controle humano. Busque afastar-se de uma vida guiada pelos sentimentos e prazeres carnais. Foque na razão e no bem moral. É interessante que mesmo o conhecimento humano, em toda a sua maestria, naquilo que ele possa alcançar, não está nem próximo do ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o mestre dos mestres e ele fala direto ao coração de todo aquele que crê. E Jesus não se dirigia, quando disse, vós sois a luz do mundo, para os pensadores, para os eruditos do mundo,
ou para os religiosos. Jesus não pronunciava essas palavras para os fariseus ou para os saduceus, nem para os escribas ou para os doutores da lei. Jesus falava a homens comuns. Jesus contemplava aquele minúsculo grupo de homens comuns e insignificantes à vista do mundo para declarar a esse grupo: vós sois a luz do mundo. Essa declaração é extremamente forte, impactante e, por que não dizer, emocionante. Hoje, podemos dizer claramente que a mensagem que Jesus trazia para os discípulos daquele dia era, sim, uma mensagem de boas novas, mesmo que o mundo não acreditasse, mesmo que o mundo não conseguisse compreender. Mais tarde, Paulo ia falar sobre a mesma questão e ele diria em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 18 a 31, falando exatamente aquilo que Jesus estava falando, que o mundo não conseguiria compreender os seus ensinamentos. E Paulo disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E ele continua dizendo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. E parece que essa palavra se dirigia mesmo aos cristãos simples que seguiram desde os primeiros momentos os passos de Jesus. Ele diz: reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, repito, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nenhum dos discípulos poderia se vangloriar na presença do Senhor. E continua Paulo: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós não temos motivo de honra própria, honra em nós mesmos. Toda honra é dada ao nome daquele que nos chamou. Mas, repare, aquilo que para o mundo parecia o cúmulo do absurdo e até mesmo do ridículo, conforme imagina e julga o mundo, na verdade, era a pura sabedoria de Deus sendo revelada através do Filho. Sim, é mesmo ridículo para o mundo que pessoas comuns pudessem ser vistas como luz do mundo. E eles diziam: como luz do mundo? Se não são filósofos renomados, com livros publicados e reconhecidos pela comunidade intelectual, como pessoas simples assim podem ser a luz do mundo e nós não? Esse é o extraordinário paradoxo que nós encontramos e nos defrontamos a partir da declaração de Jesus: vós sois a luz do mundo. De verdade nós somos, porque foi Jesus quem disse. Eu não sei se você se recorda, quando, alguns sermões atrás, eu apresentei a primeira função da igreja, segundo as palavras de Jesus, que é ser o sal da terra. Lembram-se disso? E eu disse exatamente que o que significava ser sal da terra, essa primeira função, significava o poder de retardar o apodrecimento de uma carne que está caminhando para esse fim,
de impedir que essa carne ficasse insípida, porque o sal lhe daria sabor. Na declaração de hoje, Jesus está apresentando a segunda função da igreja, ser luz. Primeira função, ser sal. Segunda função, ser luz. Ser luz significa algo positivo. E assim como só a igreja pode ser sal, Jesus está afirmando aqui, neste passo das Escrituras, que só a igreja pode ser luz. Só a igreja, ninguém mais. Se como sal a igreja retarda o apodrecimento da carne e lhe dá sabor, como luz a igreja elimina todas as trevas com a sua presença, e o efeito dessa iluminação tem duplo aspecto. O primeiro aspecto é atrair aqueles que devem ser atraídos pela luz. E o segundo efeito é repelir aqueles que devem ser repelidos pela luz. Assim como toda palavra pregada sempre vai cumprir o seu papel, assim também a luz o fará. Talvez aqui caiba uma pergunta. Por que a ação do sal só serve para, além de dar sabor, retardar o apodrecimento e não impedir que o apodrecimento venha? Por quê? E a resposta é simples. Vejam, as expressões que eu vou trazer aqui, que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, 14a, vós sois a luz do mundo, e em João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então ele diz que a igreja é a luz do mundo, mas ele também diz que ele é a luz do mundo. Nós vamos entender isso. Mas, de forma diferente, Jesus não disse, vós sois o sal da terra, enquanto eu sou o sal da terra. Só a igreja é o sal da terra. Ele não atribuiu essa característica a si, porque a característica de Cristo vai muito mais do que exercer influência. A razão da operação de Cristo no coração do pecador, daquele que há de ser salvo, é, de fato, essencial, enquanto a função do sal é apenas de exercer influência. A ação do sal na terra não pode jamais ser plena, porque um dia, sim, a carne virá a apodrecer completamente. E nem todo o sal do mundo inteiro colocado sobre essa carne vai evitar que ela não apodreça, ela vai apodrecer. A ação do sal na terra é por meio do exercício da influência, como temos falado. Então, o cristão, ele exerce influência no lugar onde ele está. Mas essa influência não muda a essência. Essa é a diferença do que é ser sal para o que é ser luz. O sal traz influência e a luz transforma a essência daqueles que devem ter sua essência transformada. A igreja, assim como o cristão verdadeiro, só podem ser a luz do mundo se guardarem estreita relação com o próprio Jesus, que é a luz do mundo. Onde a luz de Jesus chega, as trevas têm que sair. Elas não podem ficar. Aqueles que são filhos das trevas, ao encontrarem com a luz e serem transformados à medida da luz em seus corações, também são luz. É isso que Jesus está explicando. Por isso, o cristão, como portador da luz, e a luz que é Cristo, não pode exercer mera influência, como na característica de ser sal, sua primeira função. Na segunda função, sendo luz, ele vai trabalhar na essência, porque, na verdade, quem irá fazer é o próprio Espírito Santo. Cristo habitará no coração de todos aqueles que um dia o Pai separou. E isso ele fará cabalmente. Luz e trevas não podem coexistir. Ou na chegada de Cristo e de sua representante, a igreja, as pessoas aderem à luz, impactados pelo próprio poder do Espírito Santo em suas vidas e em seus corações, ou as pessoas fogem da luz. Não há alternativa, não há meio termo, não há comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, não me peça para abençoar aquilo que Deus já condenou. Não peça para ninguém abençoar aquilo que Deus já condenou. Não peça para que Deus abençoe o dinheiro da corrupção. Não peça para que Deus abençoe a negociata que foi feita às escondidas e que tendem ao mal. O Senhor não o fará. Na realidade, esse tipo de oração é uma afronta à essência do próprio Senhor Jesus. Mas, mais uma vez, eu queria fazer uso dos escritos de Paulo
para corroborar essa tese. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Está vendo? Por que a igreja é luz? Porque o Senhor é luz e o Senhor está na igreja, a igreja é luz. A igreja não é luz por si própria, não é uma característica intrínseca, algo inato, algo que nasceu na própria igreja, não. A igreja é luz porque o Senhor está na igreja e o Senhor é luz. E ele diz: andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável do Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Por quê? O que elas fazem em oculto, o só referir é vergonha. E ele continua dizendo: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então quero reprisar aqui com vocês. A primeira função, a função da igreja como sal, é exercer influência. A segunda função da igreja como luz, agora é trabalhar na essência daqueles que deverão ser trabalhados assim, porque os demais fugirão. Eles não têm compromisso, eles não têm vínculo, eles não têm nenhum tipo de elo, de elan com a luz. Eles fogem. Portanto, nós, a igreja do Senhor, não somente temos recebido luz, mas também nós mesmos somos feitos luz e fomos transformados em transmissores dessa luz. Em outras palavras, temos aqui um extraordinário ensino sobre a união mística entre o crente e o seu Senhor. Somos luz, a igreja, porque o Senhor está na igreja. Interessante, não? O Senhor, naquela visão que João tem, lá no primeiro capítulo do Apocalipse, o Senhor caminhando entre os candeeiros. O Senhor está entre a igreja caminhando. O Senhor está no candeeiro, é Ele que traz luz. Na qualidade de quem creu no Evangelho, então nós, a igreja, temos recebido luz, temos recebido conhecimento e instrução, mas em adição a isso, essa luz tornou-se parte integrante de nós, faz parte de mim. Eu não consigo colaborar, aceitar, eu não consigo conviver com as trevas, a igreja não pode fazê-lo, porque há uma diferença abissal entre a luz e as trevas. As duas não coabitam. As duas não habitam no mesmo lugar e no mesmo tempo. Isso é impossível. Ela se tornou a nossa própria vida, a luz, de tal modo que nos tornamos refletores dessa luz de Cristo. Cristo está em nós, temos a luz, somos a luz e refletimos essa luz. E por conseguinte, o que há de mais notável em tudo isso, acerca de tudo que já aprendemos, é essa íntima relação da igreja com o seu Cristo. Nós somos como o portador da vela, como o candeeiro que segura a vela que ilumina. Você pode dizer, o candeeiro é a luz, em certo sentido sim, porque ele está portando a luz que ilumina. Por isso Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz que é o próprio Cristo, a luz que em última análise é o próprio Deus, é igualmente a luz que rebrilha através da vida do crente. E João falou sobre isso. Está em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7. Quando ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho.
Por isso que na segunda função da igreja, o seu papel é mais direto e mais incisivo do que a função primeira de ser sal. Aqui, na segunda função, a luz, ela entra, ela penetra de uma maneira diferente do sal, que apenas exerceu influência. Na segunda função, a função da luz vai despertar nas pessoas outros interesses ou reprovações. Interesses quando? Quando elas olham para nós e movidas em seu interior, porque são atraídas por essa luz, Jesus Cristo em seus corações, ela vai, por exemplo, olhar para você e vai dizer: o que há diferente em você? O que há que eu não consigo entender? Por que você não se iguala aos demais? Por que você é diferente assim? Como você consegue, nessas horas de crise, enfrentando toda essa situação adversa, ter tanto equilíbrio assim? Ou vão perguntar: como você pode transmitir essa paz que eu não consigo explicar, mas que me faz tanto bem? Então essas pessoas são atraídas pela luz que há em você, o próprio Jesus Cristo. Mas de outra sorte, a luz vai despertar uma repulsa naqueles que não são filhos da luz, que são filhos das trevas. Então eles dirão: o que há de diferente em você me incomoda. O que há de diferente em você me faz sentir repulsa. Por que você é tão diferente de nós assim? Por quê? Ou então dirão: a sua calma e o seu autocontrole me irritam. Ou ainda: a paz que vem de você me confronta. E finalmente dirão: eu odeio você. Porque na verdade odeiam a luz que há em você, o próprio Cristo. E assim como odiaram o mundo, também nos odiarão. É a luz que há em você, é Cristo habitando em sua vida, que vai gerar essas reações nas pessoas. O Espírito Santo trará as pessoas a você e criará oportunidades, como oportunidades de sabedoria, de inteligência, de perspicácia, para que você possa falar do amor de Deus em Cristo Jesus, seja para a aceitação e conversão, seja para a ser repudiado, para a rejeição e para a própria condenação. Preste atenção. O ensino de Cristo entre estabelecer a diferença de sal e de luz coloca em ordem todas as coisas. As funções, a primeira depois a segunda, nunca a segunda antes da primeira, a primeira e depois a segunda. E isso nos ensina, inclusive, sermos sábios e cautelosos no trabalho da evangelização. Se não, vejamos, nós, os crentes, tendemos buscar reverter a ordem que foi colocada por Jesus. Queremos apresentar o evangelho para as pessoas sem conquistarmos aquilo que chamamos de direito de ser ouvido. Você quer falar de Jesus, mas você tem direito de ser ouvido? As pessoas o ouvirão ou não? Para explicar, deixe-me fazer uma ponte entre a sabedoria que houve lá atrás, nos idos tempos de glória da cultura grega, da filosofia grega, com o Evangelho. Porque há pontes que nós precisamos estabelecer, pontes de contato que vão nos ajudar a apresentar o Evangelho para aquele que não conhece. Preste atenção. Os antigos gregos, eles buscaram aperfeiçoar a arte do discurso, a chamada retórica. Aristóteles afirmou que 3 elementos eram extremamente essenciais para o bom discurso, para a boa prédica e para a excelente retórica. Ou seja, eram necessários esses 3 elementos para que um preletor fosse considerado um excelente preletor. Então ele passa a apresentar esses 3 elementos, que são o ethos, o pathos e o logos. Alguns já ouviram eu falar sobre isso, vou falar de novo. Esses 3 elementos para a retórica, ethos, pathos
e o logos vão qualificar o pregador. O ethos é a ética do pregador, ou seja, é quem eu sou e qual é o meu caráter que me dará a garantia de poder falar e de você me ouvir. Para Jesus, isto é ser sal. É quando você manifesta a sua ética para o mundo. É quando você é um bom funcionário, é quando você é um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom amigo. Esse ethos está ligado a essa qualidade do sal, de poder exercer influência das pessoas justamente pelo bom caráter que você manifesta ter, que você manifesta possuir. Para Jesus, isso é comparável a essa qualidade de ser sal, podendo exercer influência no meio em que está. Sendo sal, é que você vai adquirir o direito de ser ouvido, lá pelo seu patrão, pelo seu parente, porque você traz algo diferente. Você tem um discurso alinhado àquilo que você vive, você possui ethos, você possui ética. Para Jesus isso é o sal. Interessante, não? Essa ponte. Segundo, o que é necessário para a boa retórica é o patos. O que é o patos? O patos é o sentimento entranhável que você apresenta como um pregador. É aquilo que te coloca dentro da mensagem, que te faz viver a mensagem, que te dá essa qualidade de ter esse sentimento que te leva a demonstrar importância e a perceber a importância dos outros, que os outros têm para você. É quando você é empático. Você não está falando por falar. A sua retórica, o seu discurso não é falar por falar. Há um sentimento verdadeiro que brota do seu coração e o outro que te ouve percebe esse sentimento. Esse é o patos. Você prega, não prega por pregar. Você prega porque sofre a dor do outro e você quer livrá-lo do fogo do inferno. Foi o que Judas disse em sua epístola. Então você sente algo pelo pecador e por isso você prega com essa qualidade. O patos, eu diria que está ligado com esse mesmo sentimento que houve em Cristo, o sentimento verdadeiro. Isso pode ser notado para nós naquilo que Cristo definiu como luz. Enquanto a ética ela é externa, ela vai mostrar o meu comportamento externo. O patos vai mostrar o meu interior, o meu sentimento verdadeiro, aquilo que eu carrego para a pregação da palavra e faz com que o meu ouvinte possa entender que eu de fato me preocupo com a vida dele. Isso é luz. A luz faz diferença. A luz exerce muito mais do que influência. A luz ela vai mexer na essência. E quando a luz vem, ela coloca fim na escuridão. A pessoa vai dizer, realmente você se importa comigo. É o patos. É o Cristo que é luz, a luz do seu próprio, que ele reflete, e o cristão agora também passa a refletir. Então a ação do patos do cristão desperta a atenção do mundo, também de duas maneiras, para o bem e para o mal. Para o bem daqueles que serão atraídos em Cristo Jesus, e para o mal daqueles que repudiarão, porque repudiaram Jesus, também farão conosco. E é interessante que, para Aristóteles, somente depois de você manifestar o ethos e o patos, que você podia entrar com logos. O que é o logos? É o conhecimento, é a lógica. Eu só posso apresentar a lógica para vocês, o conhecimento, se eu conquistei do Eduardo o direito de ser ouvido. O Eduardo vai parar para me ouvir, por quê? Porque eu conquistei esse direito através do meu ethos. E isso foi corroborado pelo meu sentimento, eu me importo com a vida dele. Eu de fato estou preocupado, então ele vai querer me ouvir. Então o logos só pode vir depois do ethos e do patos. O logos só pode ser apresentado, o evangelho só pode ser apresentado depois de eu ter exercido a minha característica como sal e depois de ter exercido a minha característica como luz. Agora eu apresento o evangelho. Deixa-me perguntar uma coisa a você. Preste atenção.
Quem você analisa primeiro? O pregador ou a pregação? Alguém disse a pregação? Será? Eu diria que não. A primeira coisa que nós analisamos é o pregador. Você quer saber se isso é verdade ou não? Será que aquilo que ele vai transmitir corresponde com a vida que ele tem? Veja como a minha assertiva é verdade. Você analisa primeiro o pregador do que a pregação. Vai ter um congresso em lugar tal. Quem vai pregar é reconhecidíssimo pelo mundo, mas ele não tem vida nenhuma com Deus. Você iria? Quem você analisou primeiro? Pode ser que naquela ocasião ele falou coisas importantíssimas e até mesmo a verdade, mas ele não adquiriu o direito de ser ouvido. Portanto, você não vai, porque você conhece. Você ouviria um conhecido ladrão pregar sobre honestidade? Não, mas tem muitos que vão para essas palestras ouvir um ladrão falar sobre honestidade. Você ouviria um conhecido mentiroso pregar sobre verdade? Não, claro que não. Ele não tem o direito de ser ouvido. Você ouviria um conhecido adúltero pregar sobre fidelidade conjugal? Você ouviria um conhecido homicida pregar sobre respeito à vida? Eu acredito que não. Você ouviria um estelionatário pregar sobre transparência? Só se você fosse louco. Você ouviria um pedófilo pregar sobre os direitos da criança? Compreende o que eu estou falando, queridos? Ouçam. O que vai fazer com que as pessoas nos ouçam é o fato de sermos sal e depois o fato de sermos luz. Pastor, mas isso demora tempo? Sim, mas às vezes o Espírito Santo nos dá a oportunidade de, em pouco tempo, você ter a oportunidade de tudo isso ser manifesto de maneira extraordinária. Uma viagem, por exemplo, você pega um ônibus e vai, como eu já fui muitas vezes, 1 hora de ônibus, você está do lado de uma pessoa e você tem aquela oportunidade, porque o Espírito Santo te dá aquela oportunidade e você pode falar do amor de Deus, apresentar o Logos, porque de alguma forma o Senhor te deu essa capacidade de que você manifestasse a função de ser sal e a função de ser luz. Perceba que o que Jesus está dizendo, ensinando, é que antes de agir como algo, você precisa ser esse algo. Ok? Não adianta você colocar uma roupa de médico, de branco, colocar um estetoscópio, como eles fazem, né? Não adianta você agir como médico, se você não é médico. Não adianta você agir como um cristão, se você não for um cristão. É isso que Jesus está dizendo. Só a igreja pode ser sal da terra e luz do mundo. Então você tem essas duas funções, essas duas características, e você pode agir assim. Louvado seja o nome do Senhor. Horas. Mas você nunca se importou com as pessoas? Agora você quer falar de coisas referentes à salvação? Como assim? Você quer ir direto para o Logos sem apresentar o ethos e o patos? Sem ser sal e sem ser luz? Compreende? Segunda questão, como os cristãos podem demonstrar que são a luz do mundo? Como? Como? Pode parecer simplista, mas a questão realmente é simples. Qual é o efeito da luz? Iluminar. Onde há luz, não há trevas. Não se pode duvidar que a primeira coisa que a luz faz é dissipar as trevas, bem como tudo o quanto pertence às trevas. Imaginemos duas coisas. Primeiro, imaginemos um quarto às escuras, onde repentinamente você vai até o interruptor, aciona o interruptor da luz, e imediatamente aquilo que estava escuro e você não via nada é manifesto e você consegue ver o quarto. A limpeza, a arrumação, ou a sujeira e a desarrumação.
Segundo exemplo, imagine você dirigindo numa estrada escura, uma estrada do interior, sem luz, mas de repente você consegue ligar os faróis e então você começa a ver tudo que está à sua frente. Porque os faróis, a luz, vai mostrar a imperfeição da estrada e todos os perigos que você tem à sua frente. Isso é luz. E as Escrituras vão dizer em Efésios 5:13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A luz, acendeu a luz, ou está limpo, ou sujo, ou está organizado, ou desorganizado. A luz vai manifestar exatamente o que é. Enquanto a luz não se manifesta, nós não temos consciência das trevas. Não temos. Eu só sei que existe luz a partir do momento que eu conheço a luz. Enquanto eu não conheço a luz, eu só conheço trevas. Isso envolve uma questão fundamental, que é o desconhecimento da luz. Eu não posso dizer que eu conheço algo se eu não conheço. Eu não conheço. Deixe-me recorrer mais uma vez à filosofia grega. Quem aqui nunca ouviu falar do mito da caverna de Platão? Ou, se você preferir, a metáfora da caverna ou a alegoria da caverna. Platão apresentava a diferença entre o mundo sensitivo, aquilo que nós conhecemos a partir do que nós vemos, daquilo que nós conhecemos, o nosso mundinho prático, para o mundo inteligível, ou seja, o que de fato existe lá fora no mundo. Então ele fazia uma diferença. Para que ele apresentasse essa diferença, ele propôs esse mito da caverna. O que era o mito? Preste atenção. Imagine um grupo de prisioneiros que viviam a vida inteira numa grande caverna, com seus braços e pernas e pescoços presos por correntes e voltado para uma única parede no fundo da caverna. Era tudo que eles viam. Atrás deles havia uma grande fogueira e pessoas passavam carregando objetos. Essa fogueira projetava a sombra dessas pessoas carregando objetos na parede que eles viam. E era a única coisa, repito, que os prisioneiros viam. Então eles imaginavam que a vida atrás deles era igual àquilo que era projetado. E eles viam o quê? Sombras. Sombras distorcidas de uma realidade desconhecida. Mas, certo dia, uma dessas pessoas presas na caverna consegue finalmente se libertar. E sai, então, para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol, a diversidade de cores, de formas, o assustaram. E aquele ex-prisioneiro, fazendo-se entender fora da caverna, devagarinho ele foi aceitando aquilo. E o tempo foi passando, e aquilo que ele sentia medo, ele começou a admirar. E as inúmeras novidades diante de seus olhos e as inúmeras descobertas que ele teve capacidade de participar, agora fizeram algo diferente na sua mente e no seu coração. E ele disse, isso aqui é bonito demais. A vida não era aquilo que eu via na parede da caverna projetado. Não é, muito mais do que isso. Mas aí ele se lembra de seus companheiros que estavam presos. O que ele faz? Ele retorna por compaixão e passa então a compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações do mundo exterior e a diferença que havia entre o mundo sensitivo e o mundo inteligível. E as pessoas que estavam na caverna, ao invés de se sentirem motivadas a conhecer, elas o repudiaram e elas disseram, você está louco. E, com medo daquela possível insanidade, mataram o ex-prisioneiro. Você consegue perceber que há uma ponte com o Evangelho? Você percebe que todos nós estávamos presos como que naquela caverna e olhando sombras na parede, imaginando o mundo como se fosse aquelas sombras e só aquilo? Era a nossa realidade. Mas um dia o Senhor nos tirou daquela caverna. A caverna que simbolizava o mundo onde todos os seres humanos aprisionados por Satanás estão. As sombras projetadas em seu interior
que representa a falsidade dos sentidos, a mentira de Satanás. As correntes, que significam os preconceitos com aquilo que é desconhecido. E a opinião que aprisiona os seres humanos, a ignorância daquilo que é para eles o comum, o óbvio, no que eles acreditam. Olha a ponte com o evangelho que nós temos. Esse mito, o mito da caverna, é tão interessante, queridos, porque nos lembra a nossa história. A história do cristão que se assemelha com a história do prisioneiro que consegue sair da caverna, alcança o verdadeiro conhecimento, mas é considerado como louco por todos aqueles que continuam aprisionados da caverna de Satanás. E todo o conhecimento que adquirimos por meio da luz de Cristo e do Evangelho é para aqueles um devaneio. Você está louco. Você perdeu o juízo. É nisso que você crê, nessa historinha de Jesus, de cruz? Preste atenção. Paulo, ao pregar para os atenienses, buscou mostrar que havia pontos de contato entre o conhecimento verdadeiro advindo do Evangelho, conhecimento verdadeiro, e o conhecimento especulativo dos antigos filósofos gregos. E Paulo explicava que o conhecimento filosófico não passava de tentativas vãs de encontrar a luz por meio de uma especulação, por meio da razão humana, nada mais que isso. Então ele disse aos atenienses, está em Atos 17, versículo 28, pois nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que ele estava fazendo? Ele estava apresentando Jesus a partir de um ensino trazido pelos antigos filósofos, pelos antigos poetas gregos. O que Paulo estava dizendo era que muitos dos antigos filósofos chegaram à conclusão da existência de um Criador que veio a gerar a humanidade tudo o que há. Alguns dos tais filósofos chamaram esse ser, esse Deus, de Logos, ou seja, do conhecimento verdadeiro. O conhecimento criador, a palavra criadora. E João, lá, quando foi escrever o seu evangelho, ele também pegou esse ponto de contato. Porque ele entendeu que lá o Senhor, através da graça comum, havia de certa forma, por meio da graça comum, tornado possível aqueles antigos pensadores encontrar uma faísca da verdade. Aí João apresenta no seu evangelho, o evangelho universal, o evangelho para todos os povos, que ele escreveu no grego koiné, no grego de sua época. E ele disse, no princípio era o verbo, porque nós pegamos a tradução a partir do hebraico. Mas a palavra aqui é logos. Então eu vou utilizar a palavra do original grego koiné, que vai dizer o seguinte, no princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. O logos estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio do logos. E sem o logos, nada do que foi feito se fez. A vida estava no logos e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Interessante, não? O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo a mesma coisa, o mesmo ensinamento que foi trazido por Paulo e que já havia sido manifesto por Cristo. Quando ele disse, vocês são a luz do mundo, mas não é porque vocês têm luz própria, vocês são a luz do mundo porque eu estou em vocês e eu sou a verdadeira luz do mundo. Então João, se referindo à vinda do Senhor Jesus a este mundo, trouxe esse efeito fundamental de desmascarar todas as trevas que caracterizam a vida neste mundo caído. Os cristãos, então, vão demonstrar toda essa verdade apontando para Cristo. Então, sim, somente a igreja pode ser a luz do mundo. O mundo não pode brilhar por luz própria, porque tudo que há no mundo são trevas. E eu quero concluir este sermão com uma terceira pergunta. Se a igreja é a luz do mundo e onde a luz chega, as trevas fogem, e fogem mesmo, por que todos não conseguem ver a luz a fim de se converterem?
Que era muito fácil, a luz é tão bonita, eu não conhecia, só conhecia trevas, agora eu vejo a luz, eu quero a luz. Foi o efeito do evangelho na conversão de Agostinho. Mas isso não acontece com todos. E eu quero começar respondendo essa questão com a continuação do texto de João, capítulo 1, versículos 10 a 14. Preste atenção, ele vai dizer assim, o verbo estava no mundo, ou seja, o Logos estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é interessante. Jesus é o Filho de Deus, ele tem luz. Nós somos feitos filhos de Deus, temos luz porque temos Jesus. E ele vai dizer, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Está vendo? Não foi da especulação humana, não foi da razão, não foi do quanto nós somos mais sábios, mais inteligentes, mais articulados, não, nada disso, mas nasceram de Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas não para por aí. Alguns capítulos à frente, capítulo 3, versículo 19, quando ele volta a falar sobre o assunto da luz, aqui na própria palavra de Jesus, ele vai dizer, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Olha que coisa interessante. Jesus, como luz, veio para os seus, mas os seus não quiseram, preferiram as trevas. Não é? E Jesus diz, por causa disso, receberão um julgamento. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O nosso Senhor Jesus deixou claro que haverá pessoas que nem mesmo desejarão se aproximar da luz, porque isso os incomodará, lhes causará repulsa, eles terão urticária, porque eles sabem que tudo o que fizerem, que seus maus feitos serão manifestos e serão reprovados pela luz. Por isso fogem da luz. Isso foge. São os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fugindo da presença do Senhor. Enquanto o Senhor não veio até eles e fez a obra, eles não pararam de fugir. E eles se esconderam. E eles criaram a falsa religião, que era roupa cozida com folhas de figueira. E é isso que o homem faz. Agora pensem por um instante comigo, queridos, nos religiosos da época de Jesus. Pense comigo nos fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei. Pense. Haveria, eu pergunto, haveria um grupo que melhor representasse os que João chamou de seus, ou seja, veio para os seus e os seus não quiseram, o repudiaram, não o aceitaram? Haveria. Em tese, não poderia haver um grupo mais preparado para reconhecer o Messias, reconhecer o Cristo, do que tais religiosos. Era para os fariseus dizer, olha, o Messias, o Cristo, diriam os saduceus, mas não. Eles eram, em certo sentido, os conhecedores profundos da lei, em certo sentido, porque o conhecimento deles não passava do conhecimento grego, era um pensamento e um conhecimento humano. Mas, ao conhecerem Jesus, não honraram Jesus como sendo o Messias. Ao conhecerem Jesus, não honraram Jesus como sendo o Cristo. Não. Mas o perseguiram. Qual seria a razão para tanta perseguição a Jesus? Qual seria a razão para tanto ódio de Jesus? E a única explicação, a explicação adequada para isso, é a total pureza da santidade de Jesus manifesta em sua luz. Isso os agredia. Percebam, queridos, que lá no início do ministério, Jesus, ele não dirige palavras contra esses religiosos. Não. Mas mesmo antes do julgamento que ele fez aos religiosos, que ele passa a de fato fazer ao longo do ministério, não é? Eles odiaram Jesus. E por que odiaram Jesus? Porque o perseguiram e finalmente o crucificaram, levando àquela morte. Porque Jesus era a luz do mundo.
E a presença de Jesus ressaltava a feiura deles. A beleza de Jesus mostrava a feiura, aquilo que era horrível no coração caído daqueles homens. A luz de Jesus manifestava e revelava as coisas ocultas, as coisas feitas às trevas, os acordões dos porões, sabe, as negociatas, as imundícies que havia, que dentro do coração deles estava. Por fora eram como sepulcros branqueados pela branca cal, mas por dentro eram podres, eram feios, sepulcros caiados. E Jesus ressaltava esse contraste de sua beleza infinita, incomparável, majestosa, com a feiura deles. Era horrível. E olharem para a beleza de Jesus era olhar para a sua própria feiura, quando de retorno olhavam para si. Por isso, o discurso de Jesus denunciava as trevas e apontava para a causa, o pecado. Isso irritava profundamente os religiosos e todos que igualmente eram réprobos. Não pensem que foram apenas os religiosos que gritaram, crucificam! Não. Foram todos aqueles que viviam nas trevas e que amaram mais as trevas do que a luz. É interessante que às vezes você pode perguntar para alguém que vive nas trevas, você ama Jesus? Ama. Claro que ama. Do jeito dele, né? Pensa que ama. Jesus disse, amaram mais as trevas do que a luz. Por isso receberam o seu julgamento. Em João capítulo 3, versículo 19, o próprio Jesus disse, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A sentença de Jesus é conclusiva, o julgamento é este, não há outro. Essa é a causa de tantas perturbações por parte daqueles homens, porque a despeito de todo o conhecimento que eles tinham, não conseguiram suportar o verdadeiro conhecimento vindo pela luz, Jesus. Luz que habita em sua igreja. E assim como o mundo de hoje, queridos. A despeito de todo o conhecimento que os homens têm conseguido acumular nos últimos 200 anos, desde os primórdios do iluminismo, que ocorreu lá pelos meados do século XVIII, o homem decaído em sua própria natureza continua preferindo as trevas e fugindo da luz. Ouçam, o homem dispõe de uma consciência que o adverte antes mesmo que ele faça qualquer coisa que saiba estar errada. Sim, ele tem essa consciência. Não obstante, o homem continua a praticar o que é mal. Talvez até se lamente disso, mas mesmo assim continua com o erro. E a pergunta que eu faço, por quê? Porque ama as trevas. A dificuldade do homem não está em seu intelecto. A dificuldade do homem está em sua natureza caída. A dificuldade do homem está em suas paixões e concupiscências. Esse é o fator dominante na vida do homem caído. E embora se procure educar e controlar o homem através do conhecimento que por ele produz em sua razão, de nada adiantará tudo isso enquanto a sua natureza pecaminosa continuar caída. E o único remédio para isso é Jesus, a verdadeira luz, a luz que há na igreja. Enquanto ele for uma criatura escravizada às paixões e à desonra, nada fará. Precisa de Jesus, urgentemente. Precisa de Jesus. Porém, nós, a igreja, os crentes verdadeiros, na qualidade de luz, encontra-se aqui nesse mundo justamente para dizer-lhe que há um caminho que conduz a Deus. Um caminho não em trevas absolutas, com todos os medos e riscos de acidentes, e que acabará no inferno, mas um caminho iluminado, onde se vê todas as imperfeições, tudo que há, as nossas imperfeições são reveladas nesse caminho iluminado. E assim essas imperfeições são trabalhadas não por nós, porque não teríamos as condições de fazê-lo, mas pelo próprio Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, agindo em nosso coração. Esse caminho consiste
em conhecer uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Filho de Deus e veio aos céus para essa terra para buscar aquilo que foi perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Veio Jesus a fim de iluminar todos aqueles que estão em trevas, que amarem a luz. Você crê nisto? Que Deus nos abençoe. Senhor amado, eis a tua palavra, lida e proclamada nesse momento. Nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos traz a verdade, porque ela é a verdade. Que o Senhor continue falando, manifestando a sua graça, amor e misericórdia. É nossa oração, no nome de Jesus.